Professor, ele atuou como docente em diversos educandários, tem uma relação especial com a Fundação Educacional de Caratinga. Lecionou na antiga FAFIC, onde ainda foi estudante. Deu aula no Centro Universitário de Caratinga, no curso de Engenharia Ambiental e em vários cursos da área de saúde do UNEC. Atualmente é professor na Engenharia Civil, além de ter sido acadêmico da instituição, sendo graduado em Ciências, Matemática e mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela FUNEC e em Engenharia Civil pelo Instituto DOCPO. Ocupou cargos públicos, tendo sido secretário municipal de Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Transporte, de Obras Públicas, de Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Administração, tudo isso entre 2010 e 2016 no município de Caratinga. É empresário e membro da Loja Maçônica Caratinga Livre. É membro também da Assembleia da Fundação Educacional de Caratinga e recentemente foi nomeado ao cargo de diretor executivo da FUNEC. Não saia daí, o Começo Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Supercanal TV e, claro, através das mídias digitais. Nascido na vizinha cidade de Ipanema, ele se mudou com sua família para Caratinga aos 5 anos de idade, onde reside até os dias atuais. É filho de Edmaldo Dutra Rocha e de Maria José de Gouveia Dutra Rocha. É casado com a psicóloga Daniela Christian Santos Coutinho Gouveia, sendo pai de 3 filhos. O engenheiro civil Ian Rocha Santos Gouveia, a fisioterapeuta Yáscara Rocha Santos Gouveia e o analista de sistemas e programador Sanderson Rocha Santos Gouveia. Recentemente ele foi nomeado para o cargo de diretor executivo da Fundação Educacional de Caratinga. Estamos falando de Sanderson Dutra Rocha Gouveia. Sanderson, vem para cá. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, prazer é meu. Como vai, tudo bem? Tudo tranquilo e você? Rapaz, muito bom falar com você aqui. Obrigado aí por tirar um tempo na agenda para estar conosco aqui. E feliz, rapaz, de ver um professor, mais um professor, assumindo um cargo executivo na Fundação. Essa fundação de 60 anos, em que todos os seus diretores executivos são professores da casa. Bacana, né? Muito bom, muito bom. Ontem, pelo que eu pude constatar, eu sou o 4º diretor executivo da instituição. Os que me antecederam, todos professores, todos com carreira dentro da instituição. A nossa instituição ela tem um histórico no ensino, ela foi criada em função do ensino. E nós mantemos essa vertente até hoje, que foi enraizada por valorosos, e a gente continua mantendo tudo isso e pretendemos manter para muito tempo, se Deus quiser. Fala para nós aí, para o pessoal conhecer um pouco mais o Santos, como é que é a sua trajetória acadêmica, essa relação com a FUNEC? Fala para nós. Rapaz, eu antes queria ser bioquímico, mas nós não tínhamos condição. Meu pai motorista, minha mãe costureira, a gente não tinha condição. E a minha mãe insistiu para que eu fizesse o curso aqui, e como eu era bom de contas, né, como eles falavam na época, ela que me inscreveu no vestibular de matemática, ciências matemáticas, naquela época tinha uma divisão, né, licenciatura curta e plena. E você fez a curta para professor ou fez a plena? Fiz as duas. As duas. A gente faz uma e depois dá sequência com a outra. E na época eu passei em 7º lugar no vestibular, um vestibular que dava concorrência de 11 por vaga para ser professor, né? Hoje a gente tem aí uma pouca procura na área de docência, né? Mas já foi muito procurado. Então, assim, em 1989 eu entrei nessa empreitada, fiz o curso. Logo que comecei, a gente naquela época podia ser regente, né? Você estava na faculdade e na ausência de um professor titular, você trabalhava como regente. Também, durante a faculdade eu dei aula também, você aproveitava, eles aproveitavam todo mundo, né? Era bacana demais. Eu desenvolvia bem a área de química, então eu me instalei na cidade como professor de química. Apesar de ter cursado ciências matemáticas, o curso de ciências ele dava uma boa bagagem para você dar aulas de química, né? Logo depois eu consegui licenciar em química, tive que buscar fora, né? Fiz mestrado, sempre gostei da área de engenharia, fui secretário municipal de meio ambiente, de obras, sempre trabalhei, resolvi fazer engenharia civil. E aí
Hoje estamos aí nessa empreitada, né, para tentar contribuir para que a instituição continue no seu devido lugar, que é um lugar que forma, que agrega valores para uma região muito grande, que dá emprego para muita gente. E é sempre bom, eu fico muito satisfeito de saber que sou mais um que entende dos meandros da instituição a estar agora numa posição que toma as decisões que a instituição precisa. Como você recebeu esse convite para dirigir a FUNEC? Que é um cargo muito importante, né? Eu falo porque você tem a FUNEC, ela é formada, além de todos os seus funcionários, ela tem uma assembleia, essa assembleia elege um conselho diretor, o conselho diretor elege um presidente. Aí, como interlocutor entre o presidente e todos os demais, nós temos um diretor executivo. Então, assim, eu falo que em termos de operacionalidade, eu acho que é até o mais importante, mas de qualquer forma é o segundo cargo mais importante. Você tem um presidente, depois você tem um diretor executivo, né? É muita responsabilidade. Como é que você recebeu esse convite? Olha, na verdade, foi uma conversa, não foi um convite. Havia uma necessidade de alternar a diretoria executiva e, por estar desde muito jovem na instituição, conhecer tudo, todos, na nossa cidade a gente conhece praticamente todos, né? Nem que seja de vista, você conhece um indivíduo, sabe? Esse é de Caratinga, né? Não sou nascido em Caratinga, mas sou caratinguense de coração, de vida. Estou aqui desde os 5 anos de idade. Nem cursar a escola em Ipanema eu cheguei a cursar. Eu acabei vindo fazer isso tudo em Caratinga. Então, assim, a minha raiz é aqui. E numa conversa com o professor Munir, ele falando da necessidade que a instituição tinha de um novo diretor executivo, e citou para mim, você seria um bom nome. E eu disse a ele, olha, se for para ajudar, se for para contribuir, né, eu não recusaria. E ele levou o meu nome para a Assembleia. Então não foi assim um convite oficial, foi uma conversa informal que gerou essa possibilidade. Então, assim, quem está na UNEC, na FUNEC, né, que dá origem à UNEC e a Jair Grossi e ao CASU, quem está na FUNEC há tanto tempo quanto eu estou, tem um amor por essa instituição. Com certeza. E a gente não consegue negar quando é chamado a contribuir, ajudar e trabalhar por essa instituição. Então, esse sentimento, ele pesou muito na hora de tomar a decisão de realmente aceitar. E aqui hoje estou. Bacana. Olhando aí o papel do gestor, né, e também a ambiência, né, que você está assumindo agora, quais são os seus principais desafios, assim, quando você olha assim, que tipo de desafio você enxerga? No mundo, nós estamos com problemas institucionais financeiros. A parte financeira de toda a instituição tem sido o motivo de preocupação para os gestores. Muitas das vezes, a questão financeira ela é gerada em função de questões administrativas, de decisões que são tomadas. Então, ao longo de muitos anos, muitas decisões foram tomadas na instituição, cada um a seu tempo, e cada um que tomou tentando fazer o melhor e acertar e entendendo que era a melhor solução para o momento. E depois, com o passar dos anos, essas decisões viram-se não muito produtivas e aí a necessidade de trocas. Tivemos aí um período de pandemia. A pandemia desorganizou muito desorganizou o mundo inteiro. Né? Desorganizou muitas instituições e, como você disse, o mundo todo. E, assim, estamos ainda num período pós-pandemia e muitas das instituições se reorganizando. Nós temos muitos cursos da área de saúde, dentre eles o foco aí na medicina, né? Que é sempre um curso central da área de saúde, engloba todos os outros aí que estão ao redor. E, com isso, nós temos também o Hospital Irmã Denise. E, durante a pandemia, nós fomos uma das unidades dentro do nosso país e do mundo que tratamos a pandemia como foco principal. E, digo a você, nós gastamos. Porque, no primeiro momento, nós tivemos que entrar na empreitada para salvar vidas. O governo do estado, o governo federal, eles nos ampararam nesse momento e nos deram liberdade para fazer o trabalho. Então nós fomos referência durante algum tempo.
Mas hoje nós temos uma dívida financeira com a esfera estadual, ainda do período da pandemia. Elas nos traz assim, uma dificuldade, mas nós estamos em contato com o secretário de Saúde do Estado. Ele veio aqui na época da pandemia, ele constatou o nosso trabalho, ele está com muito boa vontade. Nós temos esperança que essa parte financeira com relação ao Estado venha a ser sanada. Nós estamos readequando muitos processos dentro da instituição para uma melhoria de funcionamento. Então, estamos fazendo o que qualquer instituição, qualquer organização tenha que fazer para que as coisas andem a contento. Bacana, Santos, vamos fazer um rápido intervalo, o nosso tempo passou rapidinho, você não sai daí, estamos tendo um bate-papo aqui sensacional com o professor Sanderson Dutra, ele que é o diretor executivo da Fundação Educacional de Caratinga. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, nesse bate-papo especial com o professor Sanderson Dutra Rocha Gouveia, o novo diretor executivo da FUNEC. Você falou, e aí contando um pouco da sua história, veio para Caratinga com 5 anos e foi aqui que você se formou, né? E cresceu e viveu e sua família está aqui. Você é cidadão honorário de Caratinga? Não. Não acredito, é mesmo? Não. Mesmo tendo sido secretário, quantos anos? 2 mandatos, né? Não, peraí. Os vereadores de Caratinga, por favor, o professor Sanderson Gouveia não é cidadão honorário de Caratinga. Então, eu tenho certeza que, nós temos vários vereadores, né, em Caratinga. Vou citar aqui rapidinho, o Rominho, o Johnny, a Zelinha, é isso? A Juliane. A Juliane. Ô, gente, peraí, um título de cidadão honorário para o Sanderson Dutra, porque ele merece. Ele é caratinguense, esse cara chegou aqui com 5 anos. Você viveu aqui, Rapaz, eu fiz primeira comunhão aqui, eu não fiz primeira comunhão lá, fui vacinado aqui, eu estudei aqui. Quando cheguei aqui, eu fui morar no bairro das Graças. Dos 5 aos 18 anos eu morei no bairro das Graças. Cursei primário na escola Isabel Vieira, né? E depois a gente tomava ônibus para vir ao colégio estadual para fazer 5º e 8º ensino médio. Então, uma vida de muito sacrifício, de muita luta, meus pais lutando muito. E vencemos em Caratinga, meus irmãos hoje estão todos alocados na sociedade, meus filhos estão alocados na sociedade, meus pais já aposentados. Então, assim, a gente considera uma vitória muito grande. E a terra que a gente tem no coração, as minhas 2 irmãs mais novas são nascidas em Caratinga. Bacana. Nós somos 5 irmãos. 3 nascidos em Ipanema e 2 nascidos em Caratinga. E a sua esposa é de Caratinga ou de Ipanema? Minha esposa é de Caratinga. De Caratinga, seus filhos nasceram aqui. Meus filhos nasceram aqui. É caratinguense. Então, sou caratinguense de coração, não tenha dúvida disso. Mas Ipanema, você vai lá comer o queijo, comer o doce? Vou. Na festa do queijo, o maior queijo de Minas, o maior queijo do Minas ou do Brasil, não é com a constância como gostaria, mas sempre que posso, vou a Ipanema. Bacana demais. Docência, você continua como professor? Virou diretor executivo, saiu da sala ou não? O que é a sala de aula para você? A sala de aula é uma paixão. Quem é professor de vocação, quem nasce com esse dom de ser professor, ele é apaixonado com docência. Então eu continuo na docência, continuo na segunda, na terça, na quarta e na sexta. Estou lá no curso de engenharia, na unidade 2, ministrando aulas das cadeiras profissionalizantes do curso. E a minha intenção, assim, quando eu não tiver mais condição de passar informação como professor, ou de trocar informação com os nossos alunos, eu prefiro dizer assim, quando não tiver condições físicas, aí sim eu vou parar com a docência, mas até lá é um prazer muito grande estar na docência. A gente que é professor, a gente fala assim, eu sou professor, aí você fala, eu estou pró-reitor, eu estou diretor, né? Eu estou qualquer coisa, né? Mas professor, a gente fala, eu sou mesmo, porque é uma coisa que está aqui dentro, né? É bacana demais, né? Muito bom dar aula. E que eu acho interessante na FUNEC é essa possibilidade que a gente tem, né, do acesso à direção, né? Então você tem um diretor executivo, você tem um reitor, que é o caso do professor Antônio, que eles estão dentro da sala de aula, tem contato com alunos, você tem contato com funcionários nos corredores, né? Você não tem que ficar marcando audiência, né? Eu, por curiosidade, antes dessa gravação, eu estava na sala de professores da Escola Professor Jair Grossi, no horário do intervalo, conversando com todos os professores, porque é dali que eu saí. Eu fui professor na Jair Grossi por 11 anos, fui professor no Estado por 11 anos.
Então, assim, estou na faculdade há muitos anos e eu tenho facilidade de estar nesse meio. Então, eu me sinto em casa quando estou ali no meio dos professores, na hora do intervalo, vendo os alunos. É muito bom, é muito prazeroso isso. Fala um pouco para nós dessa experiência sua administrativa, porque você passou pelo serviço público, né? E eu acho que não tem experiência melhor, né? Porque, assim, é um serviço diferenciado, né? Tem uma série de fatores aí. Vai desde a estabilidade que o funcionário tem, né? E você tem que lidar com isso e saber lidar com essa turma. Como é que foi? Você teve um convite? Como é que começou a sua história com o serviço público? Lá em 2010, o prefeito da época, João Bosco Pessini, ele estava com um desafio na Secretaria de Meio Ambiente e eu tinha formações, um mestrado na área de meio ambiente, tinha uma certa proximidade e ele me convidou para assumir. Num primeiro momento eu fiquei receoso em função de saber se eu teria condições de dar retorno à expectativa criada. Mas nunca fui de correr de nada, não. Então eu topei a empreitada. E eu agi como ajo até hoje. Eu penso que a verdade cabe em qualquer lugar, a sinceridade cabe em qualquer lugar, a humildade abre portas em qualquer lugar. E a Secretaria de Meio Ambiente, a gente fala Secretaria de Meio Ambiente, mas ela é a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Então eu lidava com muita gente dos serviços urbanos, de capina, de varrição, de serviços gerais da limpeza pública. E eu sou de ascendência rural, né? Então tinha muito contato com o tipo de serviço que era proporcionado pela Secretaria. Então eu conseguia, mesmo sendo professor e estando com o título de mestre, falar o linguajar daquela pessoa que estava lá na ponta. Então, com o passar dos dias, eles foram vendo o tipo de trabalho, a seriedade, a humildade com a qual eu levava todos os assuntos, a verdade que eu colocava em tudo que eu fazia. E acredito que por isso eu fui conquistando cada um dos funcionários. E quando você conquista os seus subordinados, vamos colocar entre aspas assim, que são colaboradores, são colegas de trabalho, eles vêm com você e o serviço sai. Então ele foi muito bem visto na época. Bacana. E aí você passou, a primeira secretaria foi a de meio ambiente? Serviços urbanos, meio ambiente e serviços urbanos. Era uma só. E na época ainda encampava o transporte. O transporte também. Inclusive o serviço de captação de lixo nas ruas? Sim, também. Sim. A limpeza urbana englobava tudo, mas a empresa era terceirizada. Terceirizada. Mas nós tínhamos que fiscalizar o serviço dessa nossa terceirizada para que ele andasse em dia. Você foi secretário no governo do João Bosco, depois você foi secretário no governo do Marco Antônio. Sim. E também do Hernani, parece. Não, do Hernani não. Não, do Hernani, Marco Antônio e João Comecei Bosco. com o João Bosco e posterior ao Marco Antônio. No Marco Antônio eu tive na época do governo Marco Antônio, eu tive uma experiência diferente. Porque eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e logo em seguida ele tinha uma necessidade na Secretaria de Administração, onde eu contribuí muito e aprendi muito. Em todo lugar que você entra, você tem a sua contribuição a dar e tem muito a aprender. Então a experiência de administração pública, ela foi muito válida, porque aí eu não lidava com uma secretaria, eu lidava com todos os funcionários do município, de todas as secretarias. Então foi um aprendizado muito grande, a contribuição que eu penso que dei lá foi muito grande por trabalhar desta forma em todos os lugares que vou, né? E eu já tinha também uma experiência de administração privada, porque eu constituí empresas antes de ir à administração pública. Então já tinha algumas noções administrativas, já estava terminando o curso de engenharia civil, que dá a gente uma boa bagagem administrativa, o engenheiro ele precisa administrar obra, coisa e tal. Então, assim, foi muito válido esse período. Daqui a alguns dias, nós vamos ter um encontro importante, né, com os alunos do ensino médio, né? Uma parceria aí que a FUNEC está fazendo com a Superintendência de Ensino. Né? E bacana isso, né? Porque a instituição, nessa parceria com a Superintendência, está trazendo o aluno para poder dar mais conhecimento para o aluno, né? O objetivo é esse, quer dizer, é um objetivo de passar para eles sobre questões a questão desse processo de escolha, a questão do empreendedorismo, dicas de redação, né? Bacana demais, é um projeto que está sendo aí muito aplaudido, viu, por todo mundo.
E na posição hoje de diretor executivo, a intenção é incentivar esse tipo de projeto. Porque nossa instituição, o foco principal da nossa instituição é a educação. E o aluno que vai ingressar nos nossos cursos, ele está no ensino médio. A parceria com a superintendência, ela sempre foi firme por parte da superintendência e por parte da instituição. E hoje posso afirmar a vocês que a Landislene, a superintendente de ensino, a tradicional Landinha, né, como todo mundo conhece, é uma pessoa do convívio familiar. E hoje nós estamos tendo um convívio profissional, onde ela comanda a superintendência e eu, por parte da diretoria executiva, tenho atribuições que me permitem fazer com ela uma atividade profissional que proporcione um avanço na área de educação, com contribuição da superintendência e da FUNEC, investindo em programas de incentivo, assim como esse que vai acontecer no dia 14 de setembro, se não me engano. Semana que vem. Bacana demais. A Landinha, eu falo que ela é uma vocacionada para a educação, né? Isso é um anjo da educação regional. Um beijo para a Landinha. E você não sai daí. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com esse bate-papo super interessante aqui com o professor Sanderson Gouveia. É já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora ainda pode acompanhar um bate-papo sensacional aqui com o professor Sanderson Dutra. Ele que assumiu recentemente o cargo de diretor executivo da Fundação Educacional de Caratinga. Professor Sanderson, você que é professor na casa há quantos anos? 23 anos? Por aí. 23 anos. E professor mesmo na vida há quantos anos? Vai 33. 33 anos, né? 33 anos. Como é que você... Não só como gestor, mas também como usuário do sistema, como cidadão. Como é que você enxerga essa importância da Fundação Educacional de Caratinga para a educação regional? Você veja bem, eu quando comecei, a primeira vez que eu ministrei aulas foi no Colégio Nossa Senhora das Graças, extinto Colégio Nossa Senhora das Graças. Colégio do professor Armando, né? Colégio do professor Armando, o Capitão Dó era o diretor, né? Para os saudosos aí que vão lembrar da figura do Capitão Dó. E logo depois fui chamado para a escola CNC e havia uma carência de professores de Química no estado e eu era aluno da Fundação Educacional de Caratinga, na época era FAFIC. Mas, pra você ter uma ideia, desde aquela época a gente estava trabalhando ali no estado, estava trabalhando na escola CNC, estava trabalhando no Colégio Nossa Senhora das Graças, mas o foco já era trabalhar na Fundação Educacional de Caratinga. A Fundação Educacional de Caratinga sempre proporcionou para a região bons frutos. Muitos dos profissionais que hoje atuam nas diversas áreas, eles estudaram aqui. E a gente encontra com eles na vida e relembra isso tudo. E dos muitos que aqui estudaram, estão cada um nas suas localidades prestando serviço, alguns deles, assim como é o meu caso, não sou o único, que tinham todos o sonho de trabalhar na fundação, hoje eu estou aqui ocupando esse cargo tão importante dentro da instituição. A importância da Fundação Educacional de Caratinga, ela é tão grande que eu viajo e a gente ouve falar da Fundação Educacional de Caratinga para todos os lugares que a gente vai. Tem gente que formou aqui ou que conhece alguém que formou aqui em todos os lugares que a gente vai. Então, eu entendo que é uma fundação assim da sociedade de Caratinga. Ela não é minha, ela não é do professor Eugênio. Ela pertence à comunidade, né? Ela pertence à comunidade. E nós que estamos à frente, temos que valorizar muito essa conquista que começou lá na década de 70 e dar continuidade, porque são muitas famílias empregadas. Hoje nós temos pouco mais de 1.000 funcionários. Cada um tem sua família para sustentar. Uma grande empregadora também, né? Uma das maiores empregadoras do município. Para você ter ideia, a maioria das prefeituras vizinhas aqui da região, não dizendo de Caratinga, que é uma prefeitura muito grande, tem bem menos funcionários que a Fundação Educacional de Caratinga. Então, a importância regional dessa fundação é muito grande. Bacana. No bloco passado, quando a gente estava falando sobre... Você estava falando da sua formação, eu achei interessante que você, quando fez vestibular para matemática, você concorreu aí com 11. Eram 11 candidatos para uma vaga, né? E hoje, infelizmente, não tem essa procura. Quer dizer, a formação de professores, isso é no Brasil inteiro, isso não é Caratinga.
Isso é uma realidade do Brasil, né? Ela vem diminuindo a cada ano, né? Então, assim, quando você tem menos quantidade de pessoas no processo seletivo, você também tem menos capacidade de escolha, né? E aí você, na formação, isso acaba exigindo muito da própria instituição, né? Para dar um curso de muita qualidade, para poder fazer com que saiam bons profissionais. E tem saído bons profissionais. A questão toda é que tem saído poucos profissionais, né? Você vê que na época que você começou a dar aula, e já tinha dificuldade com o professor de química. E hoje deve estar a mesma coisa com o professor de física, de matemática, né? Como incentivar, né, as pessoas a fazerem licenciatura? Tudo passa por políticas públicas, por valorização da profissão. Talvez outras profissões tenham um atrativo financeiro maior. Então, as entidades públicas, né, ao olhar para a docência, deveriam olhar com um carinho especial na parte financeira, que é o que pesa muito. Se você olhar algumas profissões próximas, elas têm uma remuneração um pouco maior. Então, assim, às vezes o menino nasce, ele quer ser advogado, ele quer ser engenheiro, ele quer ser médico, mas a última opção, ou talvez por falta de escolha, ele fala em ser professor. Aqueles que nascem com vocação para ser professor, eles não olham salário, eles não olham retorno financeiro, e vão ser, quer queira ou não, porque é dom, está no sangue. Pois é, mas como eu até acredito que a maioria dos professores, eles são professores por vocação mesmo, eles acabam pagando uma conta que não deviam pagar, né? Porque aí, o que eu acho que o Estado, de uma maneira geral, eu falo Estado enquanto nação mesmo, né? Ele pensa assim, não, isso é vocação mesmo, preocupa não que não vai sair não, né? Porque os outros profissionais, eles saem, eles fecham, o professor até tenta fazer uma greve, né? Mas aí na outra ponta ele sabe que tem um aluno, tem escola, tem um aluno que fica sem merenda, é uma série de questões, né? Agora, o professor, rapaz, ele que forma o médico, o engenheiro, ele que forma essa turma toda que consegue salários melhores, né? Eu não perco a esperança, acho que uma hora o professor vai ter um salário tão bom que a gente vai voltar àquela questão lá de ter 11 por vaga, 12 por vaga, que é para poder muita gente querendo ser professor. Você acredita nisso? Não? Eu acredito e olha, eu, por exemplo, tenho médicos atuando que foram meus alunos de ensino médio, que na graduação não dou aula em medicina. E já com a carreira consolidada, 5, 10 anos de profissão, eu comecei a dar aula muito novo, e eles vêm com todo um respeito, falam, professor Sanderson, eu lembro daquela aula de química. Então, assim, essa valorização, esse respeito por parte das pessoas, nós temos. A credibilidade do nosso trabalho, nós temos. O incentivo financeiro, eu acho que é o que mais pesa, né? Na balança para os jovens não decidirem ser professores e optarem por outras profissões. Mas eu tenho essa esperança de que no futuro essa valorização também virá e nós teremos aqueles jovens se espelhando e falando assim, não, eu quero ser aquele professor, que todos nós temos espelhos na vida. Claro. E o professor é o primeiro espelho de muitos. Com certeza. De muitos dos que estão aí vindo e ainda virão. Muito bem. Eu tenho que fazer mais uma pergunta e vou pedir para você tentar ser bem sucinto, porque a gente está terminando, eu ainda quero te dar um minuto para as suas considerações finais. Nós passamos pela pandemia, você falou na pandemia aí, e com isso teve naquele momento uma proliferação do ensino à distância e acabou que é um ensino que veio para ficar. Então, assim, como que você enxerga o ensino EAD? Qual que é a sua opinião? Eu considero o seguinte, o ensino à distância, ele já havia um movimento em relação ao ensino à distância e eu até entendo que seria um movimento irreversível, mas que ele talvez viesse com um tempo maior, demorasse um pouco mais a chegar. A pandemia acelerou isso, né? E a pandemia acelerou porque a pandemia fez com que todos ficassem em casa e precisassem usar tecnologia para se comunicar. E o ensino à distância, ele bem feito, né, dentro dos moldes
dentro de moldes onde se exija seriedade e faça com que o aluno ele venha pensar, que ele venha pesquisar, que ele venha estudar e que ele possa ser avaliado para confirmar, né, porque a gente precisa ter uma avaliação, confirmar que houve aprendizado, o ensino à distância ele é promissor e é uma ferramenta importantíssima, mas que tem que ser usada da maneira correta. Então eu sou adepto da ideia de termos sim ensino à distância, mas feito da forma correta. Com qualidade, né? Com qualidade. E principalmente voltado para quem não tem tempo de ir para a sala de aula, né? Então, assim, você tem, por exemplo, nós temos funcionário nosso na TV, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, do nosso diretor, do Márcio, do JP, que estudam à distância, mas é justamente porque não tem tempo, trabalha o dia inteiro, o cara tem família, mas está fazendo bem feito. Em contrapartida, você vai achar outras pessoas que querem fazer porque acham que é mais fácil pagar um diploma. Não adianta que o mercado dá conta disso, não dá? Não adianta fazer o curso mal feito porque o mercado seleciona. Ele seleciona. Se você chega no mercado sem bagagem de conhecimento, o mercado vai te selecionar e a máscara vai cair por terra. Bacana. Então eu entendo que o ensino EAD é mais uma ferramenta. Ele não substitui o ensino presencial, não penso que substitui. Mas penso que é uma ferramenta para atender aqueles que não conseguem estar presencialmente no momento, numa aula. Professor, te agradeço muito, foi um prazer te receber aqui. Você tem um minuto para suas considerações finais, vai se dirigir para essa câmera aqui, ó. Deixar um recado aí para os internautas, para os telespectadores das TVs parceiras. O espaço é seu. Primeiramente, eu gostaria de fazer o meu agradecimento pelo convite, por estar aqui, por poder passar informações a respeito daquele que hoje está como diretor executivo da Fundação Educacional de Caratinga. Ontem participei de uma reunião da Assembleia Geral da Fundação Educacional de Caratinga e o mesmo que disse nessa Assembleia eu vou dizer aqui agora para todos os ouvintes. O que eu digo para a instituição é que eu não faço promessas, mas digo à instituição e digo a todos que vou colocar o meu trabalho à disposição para que a nossa Fundação Educacional de Caratinga seja cada vez mais pujante, para que ela tenha cada vez mais o seu espaço na sociedade de Caratinga e seja reconhecida no Brasil todo como a fundação séria que sempre foi. Então, da minha parte, trabalho não vai faltar, podem ter certeza. Bacana, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. E a você que nos acompanhou, que nos prestigia sempre, o nosso abraço, nosso muito obrigado e até o próximo encontro, se Deus quiser.